de estar aqui congregado pelo batismo das águas, a promessa do Espírito Santo. Sou aqui de perto, sou de Santo André, bairro Campestre. Eu sou grato a Deus que ainda esses dias atrás estava deitado na minha cama e o Senhor me trouxe essa congregação, uma obra que o Senhor fez na minha vida aqui. E me lembrei que durante todos esses anos, algumas vezes o Senhor deu de congregar aqui, mas nunca agradeci a Deus por esta parte. E hoje, de uma forma bastante surpresa também, o Senhor preparou de estar aqui. E o Senhor compungiu meu coração, como disse o servo de Deus, com prazer de contar a obra que o Senhor fez, cumprindo a palavra dele na minha vida também. Eu, em rápidas palavras, eu moro em Santo André, mas sou de uma cidade do interior chamada Itapeva. E quando menino, quando nasci, os meus pais já eram mais de idade para a época. Meu pai hoje tem 93 anos de idade, a minha mãe o Senhor já levou. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, de muita oração, e sempre nos ensinou a oração. E eu agradeço a Deus que sou caçula de 5 filhos. Quando tínhamos 7 anos de idade, recebemos a visita de um servo de Deus à nossa casa. A nossa casa era no final da cidade, num bairro bem simples, mas minha mãe tinha sempre o prazer de hospedar. É uma cidade que tem ali regional, hospital, enfim, alguns atributos ali que as cidades pequenas se encaminham para lá. E naquele dia tinha ido um servo de Deus, ancião, um saudoso irmão de Apiaí, e ele foi para fazer uma consulta na segunda-feira com o médico, porque ia marcar a cirurgia da sua coluna, tinha um problema sério de coluna, passando em casa, foi hospedado em casa, depois do santo culto, da janta, fomos orar a Deus. E eu tinha só 7 anos, e quando fomos orar, o Senhor me deu oração pela primeira vez. Eu orei na frente do ancião, sem entendimento, orei na frente do ancião. Quando eu terminei de orar, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, com a evidência de novas línguas. Outro dia o servo de Deus foi fazer o exame da sua coluna, Deus tinha libertado ele da sua coluna. Sou agradecido a Deus, como disse, a minha mãe sempre foi uma mulher muito firme. Eu tenho uma sobrinha, nós dois temos diferença de 2 meses de idade, e fomos criados juntos pela minha mãe, então como gêmeos nós dois. E numa das vezes que estávamos indo para a escola, nós dois, criança, chutando lata, brincando, eu e ela estudávamos na mesma sala, a minha mãe me entregou uma sacolinha e disse assim: Eduardo, passa na casa da Dona Maria, diz para ela que eu mandei esse presente para ela. Dona Maria era uma senhora já testemunhada alguns anos atrás, e ela sempre estava congregada, mas alguma coisa assim ela não sentia liberta para batizar, então tinha ali uma trava. E naquele dia nós, como sempre, indo para a escola, brincando, abrimos a sacolinha para ver o que tinha dentro, curioso. Minha sobrinha abriu, era um véu que minha mãe tinha mandado para a Dona Maria e colocou de volta ali no saquinho. Quando cheguei na frente da casa da Dona Maria, antes da escola, bati no portão, ela pediu para entrar, estava no tanque, secou a mão, disse: olha, Dona Maria, a mãe mandou para a senhora esse presente. E quando a Dona Maria pegou aquele saquinho de papel assim, tirou de dentro daquela sacolinha, ela viu que dentro tinha mais um saquinho, e era um véu, não era um véu novo, mas era um véu limpinho, minha mãe tinha passado e mandado para ela. E quando na nossa frente assim, ela pegou o véu, desdobrou o véu, uma coisa assim, que precisa crer, eu era criança e lembro disso, de dentro daquele véu saíram 2 borboletas brancas, se beijaram na frente da Dona Maria e voaram. Deus converteu o coração da Dona Maria, no próximo batismo o Senhor chamou ela também. Eu sou agradecido a Deus, eu tinha 10 anos de idade, tive uma dor muito difícil, uma enfermidade. Lá no interior foi constatado que eu estava com um problema sério nos rins, um dos meus rins tinha parado, o outro rim estava quase parando, uma inflamação muito forte. Fui mandado aqui para São Paulo, minha irmã e meu cunhado faziam comum aqui nessa congregação, e chegamos aqui naquela semana, feito consulta, que eu me internar, eu no interior com medo de ficar no hospital, e assim então me liberaram para minha irmã ajudasse, cuidasse, ela era enfermeira e morava aqui na Teodoro Sampaio. E aqui, então, no sábado viemos congregar aqui, preocupado. Eu tinha só 10 anos, era uma criança. E naquele dia o Senhor mandou a palavra e disse assim: eu sou o Deus que liberta o câncer, eu sou o Deus que troca o coração, eu sou o Deus que liberta o rim, bendito santo é o Senhor. Não tenha medo, não vai ser para a morte, vai ser para nascer o filho da vida em alguém. 1987, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, isto foi num sábado. Terça-feira, meu cunhado pegou eu, a minha mãe, o meu pai, minha sobrinha, e foi dar uma volta em São Paulo, porque nós estávamos naquela ansiedade, aquela preocupação de criança naquele tempo. Lembrou que no Brás talvez tivesse alguma coisa, passou pela igreja, batismo no Brás, sentamos lá atrás, nunca tinha entrado numa igreja tão grande, glória a Deus. Mas naquele dia, o Senhor ali acelerou meu coração, saí pelo corredor para me batizar, glória a Jesus. Quando fui subir a escadinha, me pararam porque eu era muito pequeno.
aleluia, me trouxeram o saudoso irmão Miguel Espina, estava na ponta do banco, e ele disse, meu cunhado veio correndo, perguntou para ele se, a primeira coisa que perguntou se estudava música, e ele disse, estudo bona. Então ele falou assim, tem a promessa? Tem sim, irmão. Então Deus abençoe, pode ir batizar. Eu fui me batizar, mas a minha mãe não tinha notado que era eu que estava indo batizar. Minha mãe sempre muito firme na doutrina. Então quando eu entrei no tanque, o Senhor me visitava com a linguagem, o Senhor foi visitando a igreja, e a minha mãe notou então que era eu que ia entrar no tanque. Então minha mãe lá atrás daquela igreja, ela disse, Senhor, é o meu filho, eu não queria que ele batizasse criança, Senhor. Depois não permanece, o B.O. fica com a gente, disse minha mãe para o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Saudoso irmão Gerbe estava nas águas, acho que eram os primeiros batismos dele. E ele, quando pôs a mão sobre a minha cabeça, o Senhor tomou ele foi no microfone e disse assim, aquele que Deus ama, Deus guarda desde o ventre da sua mãe. Glória a Jesus, me batizou, um mês depois eu estava de volta para minha casa, liberto daquela enfermidade. Já fez 36 anos que o amor e a misericórdia de Deus tem me mantido em pé nessa graça maravilhosa. Glória a Jesus, aleluia, o Senhor fez muitas obras, aleluia, na minha vida, com 29 para 30 anos, eu morando em Campinas, fez uma promessa na minha vida que viraria meu cativeiro, e eu entrei numa igreja e falei, Senhor, 29 anos, solteiro ainda, Senhor, aleluia, não tenho condições de ter uma família, uma casa, e aqui estou eu sozinho, Senhor, nesta cidade, e eu dou graças a Deus que naquele dia o Senhor mandou uma palavra e disse, filho, lembrei-me de ti, daqui 37 dias te dou um sinal, eu vou virar o teu cativeiro. 37 dias recebi um telefonema de alguém da cidade de Santo André, oferecendo uma vaga de emprego, junto daquela vaga pagaria a minha faculdade. Eu dou graças a Deus que o Senhor mudou a minha cidade, mudou meu estado civil, mudou a minha vida espiritual, mudou a minha vida material. Estou glorificando que a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Dou graças a Deus, aleluia, que namorando a minha esposa, sempre brincava com ela e dizia, olha, quando nós tivermos filho, casarmos, tivermos filho, aleluia, aleluia, se for menina, meu nome é Eduardo. Eu disse assim, todo Eduardo quer ter uma Eduarda, eu quero ter uma menina chamada Maria Eduarda. Se for menino, você pode escolher o nome. Brincava com a minha namorada na época, e então o Senhor preparou o nosso casamento. Os anos passaram, hoje temos 16 anos de casado, aleluia, o Senhor não nos permitiu de ter filhos, mas há 5 anos atrás, recebi um telefonema, glória a Jesus, ancião da minha igreja, dizendo que tinha sido orado e confirmado como cooperador de jovens na minha igreja. Glória a Jesus, nunca imaginei isso, nunca procurei isso, nunca fui na reunião de jovens da minha comum congregação, mas dou graças a Deus que, como um sinal de Deus, quando entrei no primeiro culto, que a Irmandade sabendo, aleluia, da notícia, com o meu violino na mão para tocar, no corredor da igreja encontrei uma menininha loirinha, ela pulou no meu pescoço e disse assim, irmão Eduardo, estou tão feliz que o irmão vai ser o nosso cooperador de jovens. Ela tinha 10 anos, fui para o meu banco chorando, aleluia, glória a Jesus. Quando sentei no banco, a voz do Senhor falou comigo, filho, como é o nome dela? Eu falei, Senhor, Maria Eduarda. Ele falou, eis aí a tua Maria Eduarda, vou te dar muitos filhos. E eu estou glorificando a Deus que a minha reunião de jovens é bastante infantil, e o Senhor tem nos preparado muitas crianças e muitas obras de crianças o Senhor tem feito lá na nossa comum também. Uma das últimas que o Senhor fez, recebemos uma menininha autista na nossa comum com 3 anos de idade. Os pais moravam em Guaianazes, venderam o que tinha, conseguiram um tratamento ali em Santo André, mudaram para lá, trabalham home office, enfim. E na primeira reunião de jovens que chegou aquela menina, aleluia, auxiliar, não sabia direito quem era, entregou o versinho do recitativo para ela, e ela junto com as menininhas no primeiro grupo subiu aqui no púlpito para recitar, glória a Jesus, e o microfone, criança ama microfone, pelo menos os meus lá ama microfone, e o microfone foi parar na mão dessa menininha, e ela ali no recitativo falou umas 3 palavras daquele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando terminou o recitativo, que abriu a liberdade dos testemunhos, a mãe levantou e disse, irmãos, eu peço perdão, nem tenho liberdade para agradecer a Deus, mas eu queria agradecer a Deus, eu nunca ouvi minha filha falar nenhuma palavra, e hoje ouvi ela falar 3 palavras aqui no recitativo. Dou graças a Deus, ainda hoje ela recitou sozinha lá na nossa reunião de jovens, aleluia, o Senhor está fazendo uma obra linda, aleluia, estamos aqui glorificando a Deus. Sou grato a Deus, irmãos, tantas obras o Senhor tem feito, libertado um menino de 10 anos da depressão, desde os 5 anos de idade, de síndrome de ansiedade generalizado. O Senhor fez uma obra linda com esse menino, hoje já tem 14 anos também, o Senhor fez essa obra, e com uma Maria Eduarda também, uma menininha, aleluia, que tinha alergia ao leite, à proteína do leite, não poderia ficar nem no ambiente onde fervia o leite, não podia tocar em coisa que tinha leite. Numa das vezes a sua glote fechou e por 10 minutos ela não entrou em óbito, então a situação era muito difícil, os pais com uma condição financeira
muito boa, já tinham tentado tratamento em vários lugares, andavam com uma injeçãozinha de adrenalina na bolsa, porque se ocorresse alguma coisa, aplicava nela e dava tempo de chegar no hospital, aleluia. Um dia, ensinando as crianças a pedir oração na reunião de jovens, aleluia, alguém, a sobrinha dela, a priminha dela, disse assim, olha pela Duda, pela alergia da Duda, em resumo, irmãos, foi apresentado ela naquela reunião de jovens, e eu dou graças a Deus, o Senhor preparou uma visita lá, um mês depois na casa dela, foram 17 crianças, eu, a minha esposa e uma auxiliar de jovens, e naquela visita foi muito lindo. Quando dobramos o joelho para orar, uma daquelas meninas orava e dizia, Senhor, tem misericórdia da Duda, Senhor, ela é uma criança, ela gosta das coisas que as crianças gostam, o maior sonho dela é comer um Kinder Ovo, Senhor, aleluia, e ela não pode comer nada que tem leite, liberta ela, pelo amor do teu nome. Eu dou graças a Deus que aquela menina parou de orar, terminou, o menininho de 12 anos, aleluia, começou a orar e dizer, Senhor, glória a Jesus, tu abriu o mar para Moisés passar, tu tirou Daniel da cova dos leões, e foi dizendo os milagres que Deus fez, e disse, Senhor, troca o sangue da Duda, Senhor, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, irmãos, terminou aquela reuniãozinha, criança volta a ser criança, correndo, comendo, brincando, aleluia, a mãe se encheu de fé, irmãos, aleluia, já tinha 4 anos e meio a Duda, aleluia, daquela luta, a mãe tem uma fábrica de bombom, de chocolate famoso, a filha nunca pôde experimentar o chocolate, ela se encheu de uma fé tão grande, foi falar com o esposo, e o esposo mais reticente, mais razão, disse, minha esposa, ela vai ficar mais traumatizada, vai que ela não ficou boa ainda, vai ficar mais traumatizada, e o assunto esfriou uns 3 meses, irmãos, aleluia, não teve coragem de testar, ficaram de marcar um exame para fazer com a Duda, e assim, irmãos, acabaram não marcando e nem fazendo, mas eu dou graças a Deus, uns 3 meses depois, no aniversário, chamaram nós lá, foi 30 crianças nesse dia, aleluia, era aniversário da prima da Duda, aleluia, e o presente que foi pedido para nós era uma reuniãozinha com as crianças lá na casa da Valentina, e fomos lá e tocou hino e cantaram e contaram obra. Na última oração, para resumir, irmãos, aquele menino de 12 anos estava lá e na oração ele dizia, Senhor, aniversário da Valentina, abençoa ela, dá saúde, dá paz, alegria para ela, mas nós não podemos esquecer da Duda. A Duda está aqui, Senhor, tu abriu o mar para Moisés passar, troca o sangue da Duda, glória a Jesus. Isso foi numa quarta-feira, irmãos, o coração encheu de alegria de novo daquela mãe. Na sexta-feira foram na pizzaria e a borda da pizza sempre era da Duda, mas naquele dia a mãe cortou a borda da pizza, pôs um pedaço de mussarela, aleluia, em cima e deu para Maria Eduarda, ela comeu, não aconteceu nada, glória a Jesus. No sábado de manhã tomou café na padaria, quando passou no caixa, pegou um Kinder Ovo, pôs na bolsa, depois do almoço, aleluia, ligou o celular, gravou um vídeo e me enviou, glória a Jesus, glória a Jesus. Entregou o Kinder Ovo para Duda e disse, Duda, come, esse é o presente que a mãe está te dando, glória a Jesus. Ela abriu o Kinder Ovo, nem ligou para o brinquedinho, tirou a casquinha, aleluia, do chocolate. Quando deu a primeira mordida, disse, mãe, tem gosto de leite. A mãe disse, tem leite, filha, pode comer. Deus libertou a Maria Eduarda por completo, glória a Jesus, aleluia. Nunca mais teve alergia e o Senhor fez esta grande obra, glória a Jesus. Depois de uns 6 meses teve algum problema no rim, teve que fazer alguns exames, fez os exames de todas as alergias, eu não sei precisar exatamente o percentual, mas era algo como 0,007, era o mínimo que poderia ter da alergia ao leite, e a Duda naquele dia no exame deu 0,00007, o Senhor lhe tinha libertado a Maria Eduarda. Então sou agradecido a Deus por estas obras, perdoa o tempo tomado, mas estou feliz de estar aqui nesta noite, agradecendo a Deus. Está aqui o irmão Paulinho, que nós temos grande consideração, naquela época ainda era jovem, e me lembro que quando ali, logo depois que o Senhor me libertou, aleluia, daquela enfermidade, sentado aqui neste banquinho, eu tinha 11 anos de idade, o Senhor me deu oração, aquela igreja lotada aqui, glória a Jesus, eu dou graças a Deus, aleluia, que a força não é a mesma, mas o Senhor é o mesmo na nossa vida. Eu sou glorificado a Deus nesta noite, por esta força, por esta alegria, Deus seja louvado. Amém. Por o Senhor ter me chamado de graça maravilhosa, perdoando os meus pecados, descendo no sacramento do santo batismo, escrevendo meu nome no livro dos céus, e na qual é a maior felicidade que temos nesta terra também. Dando graças a Deus por o Senhor ter preparado uma das suas filhas para ser a minha esposa, tem nos dado 2 filhas, um lar de paz e união e alegria na sua presença também. Bendigo o nome do Senhor, porquanto meus pais são do estado do Ceará, e recém-casados foram para Brasília,
Em Brasília, o reino do céu manifestou por intermédio do Evangelho Santo a nossa casa também. E manifestando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mamãe levava nós para podermos irmos para a igreja, e éramos 5 filhos, 4 homens e uma menina, uma mulher, como falamos. E naqueles acontecimentos, irmãos, eu era um dos filhos menorzinhos. De repente, eu um dia acordei com muitas dores, gritando, chorando, irmão, naquele barraco com meus irmãos, e eles desesperaram. Mamãe correu e viu o que tinha acontecido, e eu rolava naquele chão de dores nas pernas, e de lá fomos levados para o hospital de base, e fiquei 9 meses internado naquele hospital, aonde é também um hospital universitário, e aqueles médicos faziam a bateria de exames para saber o que haveria no estudo sucedido com a minha pessoa. Mas depois de 9 meses chegaram à conclusão do laudo pela manifestação daquela enfermidade. Reuniu o papai, a mamãe, meus irmãos, e aquela junta médica com assistente social veio dar o diagnóstico e a informação para minha mãe e a nós. E quando aquela mulher parou diante de mim, ela começou a descer a lágrima no rosto e olhava para mim e dizia: mamãe, eu não sei nem como dar esta notícia, senhora, porquanto sua criança, ele tem uma paralisia. Da cinturinha para cima, ele vai ser normal, os órgãos normal, o bracinho, a cabeça normalzinho, o cérebro não terá interferência. Mas da cinturinha para baixo, ele perdeu todos os movimentos. As suas perninhas, a senhora já percebe, já é uma bem maior do que a outra, estão bem sequinhas. Elas vão se entrufar e girar elas, e ele nunca mais vai poder andar. Naquela hora, a minha mãe chorando, e eu ouvindo aquilo, eu disse assim: doutor, eu não vou mais poder caminhar. Ele disse: só um milagre de Deus. Não vou mais poder correr. Ele disse: só um milagre de Deus. Não vou mais poder soltar. Ele disse: só um milagre de Deus em sua vida. Naquela hora, irmão, nós voltando para casa, nos braços dos meus pais, e eu preguei aquilo que trouxe do hospital com uma cadeirinha de roda para mim. E eu ficava só naquela cadeirinha, ou deitadinho numa cama, e tomava alguns medicamentos, porque as dores eram muito agudas. Mas todas as noites, antes de nós dormir, a mamãe reunia nós naquele cômodozinho daquele barraco, os 5 filhos indo junto, e ela pegava a Bíblia, aqueles que sabiam ler, ela dizia assim: vocês hoje vão ler a Bíblia para nós. E aquele abria as Santas Escrituras, aonde caísse, eles faziam a leitura, os meus irmãos, explicavam o que estavam entendendo, e depois em seguida oravam, irmão. E assim nós fazíamos. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesse acontecimento era o dia do meu irmão mais velho fazer isso. E ele abriu as Santas Escrituras, caiu numa passagem da Bíblia Sagrada, aonde relatava que o Senhor Jesus entraria em uma cidade. E ele estava numa casa, e as pessoas, sabendo que o Senhor Jesus estava lá, traziam os paralíticos, os enfermos, os endemoniados, para que pudessem ser libertados. E havia um paralítico que, sabendo desta notícia, falou com seus amigos, pegaram ele, botaram numa cama e trouxeram até aquela casa. Mas quando chegou na entrada da casa, estava muito cheia, que aquela aglomeração se formava. Mas aquele homem, crendo no poder da manifestação em Cristo Jesus dos milagres, eles colocaram uma escada por fora da casa, subiram o paralítico numa cama, abriram o telhado e desceram aquela cama numas cordas no meio da sala, bem aonde o Senhor Jesus estava. Naquele presente momento, amados irmãos, aquele homem, ao fazer isso, o Senhor Jesus falou: a tua fé te salvou. E para aquele que tem o poder de perdoar pecado, te digo: levanta, toma a tua cama e anda. Naquela hora o paralítico levantou e andou. Glória a Deus. Meu irmão, quando leu aquilo, virou para a mamãe e disse: mãe, o
que está escrito na Bíblia é verdade? Minha mãe falou, é verdade, meu filho. O Senhor Jesus é poderoso, ela disse, todo o poder, todo o reino, toda a glória foi dada a Ele. Mamãe, o Senhor Jesus também pode entrar hoje dentro da nossa casa. Ela disse, se nós pedir com fé e pedir para que Ele entre dentro da nossa casa, Ele pode entrar. Mamãe, se Ele entrar, Ele pode libertar o meu irmãozinho também. Vem, mamãe, por que ele não entra aqui dentro da nossa casa? Por que ele não manda o Leandrinho andar também, mamãe? Ela disse, meu filho, mas você é o dia de você orar. Você pode convidar o Senhor a Ele sair do céu e entrar aqui dentro da nossa casa. Ele disse, mamãe, se eu pedir, Deus deixa o Senhor Jesus vir hoje aqui na nossa casa. Se você pedir com fé, tudo proverá. Irmão, aqueles nós, eu deitadinho, meus irmãos dobraram o joelhinho do lado da cama, minha mãe com a minha irmã. E aquele meu irmão também começou a orar, era o dia dele. E ele dava glória e orava, chamando o Senhor Jesus com as suas palavras de criança, para que ele viesse dentro da nossa casa. E ele chorava e clamava com tanta fé. Aleluia. De repente nós não sabíamos o que era a promessa do Espírito Santo. Nós nunca tínhamos ouvido falar nesses dons, irmão. Éramos recém-congregados, convertidos na graça de Cristo. E naquela manifestação aquele menino parou de orar. Começou a falar umas línguas estranhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mamãe abriu os olhos, nós abrimos os olhos, e aquele menino com as mãos pro céu, falava aquelas línguas, e de repente ele se acalmou, terminou aquela oraçãozinha, chorava muito, quando levantou de joelho junto com meus irmãos, ele chorava, olhava para o teto, falava aquelas línguas, de repente ele olhava para a cama, apontava, falava aquelas línguas, e minha mãe sem entender, mas sem entender o que estava acontecendo. A minha mãe junto quis naquela hora a querer consolar e saber, filhinho, o que está acontecendo. A mamãe vai te abraçar, se controla. Quando minha mãe abraçou o meu irmão, ela também começou a falar aquela língua. Glória a Deus. E ela falava, meu irmão falava. De repente acalmaram, se controlaram. E meu irmão disse assim, mamãe, a senhora não está vendo não? Meus irmãos, vocês não estão vendo não? Ela disse, não estamos vendo o que é. Mamãe, o Senhor Jesus desceu dentro da nossa casa. Glória a Deus. Olha ele todo de branco do lado da caminha do Leandro. A senhora não está vendo ele de branco? Naquela hora, irmão, ele com aquela manifestação divina, e ele está dizendo para mim que é para mim mandar meu irmão levantar e andar. Aleluia. Então meu irmão pegou na minha mão e disse, Leandro, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Quando ele puxou a minha mão, eu vi o céu abrir, a glória de Deus desceu em mim. O fogo começou a queimar o meu corpo. Eu senti as minhas pernas, levantei e estou andando até hoje. Glória para nós pedir o Senhor para descer. Glória a Jesus. Estou sentindo o Senhor. Glória a Deus. Glória, demos graças a Deus, irmão. Então retornamos para o estado do Ceará. Chegando no estado do Ceará, muito difícil a obra de Deus. Os cooperadores mais próximos eram 100, 160 quilômetros. E nós não sabíamos como entrar em contato, nem como seria.
Nós éramos conhecidos tão somente, não era congregação cristã no Brasil, era conhecido a Igreja do Verbo. Então minha mãe falando que era dessa igreja, e nós sabemos que na qual muito tempo atrás tinha tido essa igreja, mas não tinha mais. Então nós começamos a reunir só em casa, orava, lia a Bíblia Sagrada, e fomos os primeiros crentes naquela cidade, irmãos. Mas era tão difícil, criança crente. Quando nós ia orar, os vizinhos atiravam pedra na nossa casa. Quando nós ia para a escola, irmãos, os meninos nos batiam por ser crente, defamavam. Quantas das vezes nós chegávamos em casa e dizíamos: mamãe, não vamos mais estudar não. Eles não gostam de crente, porque éramos os únicos crentes de toda a cidade, irmão. Mas minha irmã com aquele cabelo longo, era uma alegria minha mãe passar aquele pentinho no cabelo dela, e ficava aquele cabelo crescido tão bonito. E a minha irmã um dia foi para a escola conosco, as meninas pegaram ela à força, cortaram o cabelo dela. Você não chamava por ela ter o cabelo grande, dizia que ela era piolenta, mas não tinha, era uma maneira de denegrir a nossa fé, a nossa conduta cristã. E minha irmã chegou em casa chorando, aquele cabelo todo picotado. E quando ela entrou, ela passou a mão, minha mãe disse: mamãe, Deus não me ama mais. E a mãe disse assim: Deus te ama, minha filha. Mamãe, Deus não vai mais ouvir a minha oração. Deus te ouvirá. Por que minha filha está falando isso? Mamãe, lembra que a senhora leu para nós e contou que Sansão tinha os cabelos tão crescidos e cortaram o cabelo dele, Deus se afastou dele, cegaram os olhos dele, Deus não ouviu. Mamãe, Deus não vai mais me ouvir, mamãe. Minha mãe abraçou a minha irmã e disse: minha filha, a virtude em Sansão não era no cabelo, era na obediência à sã doutrina. Isso que fizeram contigo não foi um ato de desobediência, são as lutas contra os cristãos aqui na terra. Deus sempre te amará, Deus sempre estará na tua vida. Irmãos, íamos para a escola, e como eu sempre fui um dos menores, chegando naquela escola, as professoras sempre no início do ano faz uma dissertação, contando que as crianças escrevam para ela entender como está a caligrafia, como está a interpretação e a elaboração de um texto dentro de um início, meio e fim. E nisso daí, para ver, ela pede sempre os professores uma dissertação, e eles pediam uma dissertação para falar referente às férias. Mas o menino, irmão, nas férias, lá na cidade de Poranga, só tinha uma televisão que era muito rico, e era tudo aquelas televisão gigante, preto e branco. Mas o prefeito comprava e no centro da cidade colocava uma televisão e era ela trancada. E quando era determinada hora que viu o sinal, aqueles guardas abriam e a população toda ficava na praça para ver aquela imagem que falava. E a mamãe dizia assim: meu filho, ali é a imagem que fala, nós não podemos ver aquilo. E nós não íamos, irmão. E devido a esse acontecimento, nós não sabíamos o que era aquilo e não como se fazia. E um dos meninos disse: tia, a senhora não viu os desenhos que passou? Os super-heróis que nós assistimos lá na praça? Por que a senhora não fala para cada um de nós escrever a história do herói que nós mais gostamos? Naquela hora ela disse: é verdade. Então cada um de vocês vai fazer a história, a dissertação do herói de vocês. E aqueles meninos começaram a falar: eu vou falar disso, daquilo, e começaram a escrever. E eu fiquei pensando: quem é o meu herói? E pensando quem era esse poderoso, cheio desses poderes, descomunal a um ser humano normal. E aquela professora chegou bem pertinho de mim e disse: filhinho, você não está escrevendo nada? Eu disse: tia,
eu não sei quem é meu herói. Eu não sei. Os meninos disseram, tia, ele é crente, a senhora não sabe? Crente não assiste televisão não, tia. Ele não vai ver o que nós vemos não, é tudo doido esses crentes. Naquela hora eu baixei a cabecinha, ela disse, escreva de um herói. Tentou me falar a história de algum, eu disse, eu não conheço, tia. E ela falando aquilo, eu disse assim, tia, eu posso entregar amanhã a minha atividade, o exercício de casa? Ela disse, mas por quê? Você tem todo o tempo para fazer. Eu disse, eu posso perguntar para a mamãe quem é o meu herói? Se a mamãe me ensinar, me ajudar, eu trago amanhã. Naquela hora entrou a diretora, irmão da escola, e ela veio entregar um convite para cada criança, que haveria a reunião de pais e mestres. Era a única escola da cidade. Então naquela escola estudava desde o filho do juiz, do prefeito, do médico, como o filho do pobre também. Era a única escola. E ela disse assim, aquela diretora disse, escolham alguma coisa para vocês apresentar. Vai estar o prefeito, vai estar o juiz, vai estar as autoridades, a sociedade vai vir. Cada sala de aula vai fazer uma peça teatral, vai fazer uma apresentação. E as de vocês, professor, escolham uma coisa para apresentar. Saiu aquela professora dizendo qual dia que seria aquela reunião. Naquele acontecimento, as crianças dizendo, tia, por que então não apresenta a história dos nossos heróis? E ela disse, eu vou ver se é possível isso. Então como será? Então eu vou ver direitinho a possibilidade e informo tudo certo para vocês. Mas antes disso, fica então certinho de vocês amanhã trazer a dissertação e colocar o nome do herói de vocês aqui no quadro e assim ler para a tia e para os colegas o herói de vocês e os poderes. E naquela hora eu fui, cheguei em casa e disse, mãe, aconteceu isso na escola, mãe. Mas eu não sei quem é o meu herói. Quem é, mãe, o meu herói? Minha mãe disse, senta aqui, meu filho, eu vou te contar. Nosso herói é Jesus Cristo. E ela foi explicar desde o nascimento, a trajetória do Senhor Jesus, na manifestação da graça. E ela disse, eu vou te ajudar, vamos fazer. E eu fiz com tanta alegria, irmão. Quando foi na outra aula, no outro dia, eu levando aquela dissertaçãozinha, tinha que escrever o nome para ser uma ordem da apresentação. As crianças correram escrevendo o nome. Quando eu escrevi o nome do meu herói, Jesus Cristo, ela disse, meu filho, não é esse tipo de herói que a gente quer que apresente, não. Naquela hora os meninos disseram, são tudo doido, é fanático, tia. Isso é crente, dizem aqueles palavrão, irmão. E eu peguei, guardei aquela dissertaçãozinha, fui pro meu banco e comecei a chorar. Glória a Deus. Naquela hora entrou a diretora e disse, você já sabe o que vai fazer? Qual é a apresentação? E a professora começou a discutir, os alunos disseram, nós vamos apresentar aqui os nossos heróis. Ela disse, então para que, professora? Que você não usa isso aí, uma apresentação na reunião de pais e mestres? Vocês mandam as crianças não só fazer a dissertação, mas decorarem. E assim eles vão declamar a história do herói para ficar mais bonito. Manda, como tem 15 dias, manda eles se vestir a caráter, conforme é o herói deles, vestido igual é o herói deles, e fazer uma apresentação para todo mundo. Naquela hora, aquela todo vinha, os meninos gritando de alegria. Ela disse, por que aquele menino está lá tão triste, chorando lá atrás? E ela pegou, a professora disse, olha, diretora, é porque ele escreveu o nome do herói. E eu disse que aquele tipo de herói não era o herói para ser apresentado. Ela disse, não, deixa todo herói, porque tem herói bem fraquinho, tem herói poderoso, mas se é o herói dele bem fraquinho, deixa ele apresentar. Mas ela não viu, irmão, quem era o meu herói, o nomezinho escrito. E naquele advento fui para casa e a minha mãe disse, como foi? Eu disse, mãe, a tia disse que meu herói não podia apresentar, mas a diretora entrou e disse que era agora para nós apresentar, era na reunião de pais e mestres.
era para nós se vestir igual o nosso herói, levar a arma que o nosso herói usava e assim apresentar. Mas quando disse que podia todos os heróis, eles disseram, os meninos falavam que todos iam ter os seus heróis. E eu, quando ela repreendeu daquele herói, eu fiquei triste, mas a diretora disse que podia todos os heróis se apresentar. E o meu também podia. A senhora vai fazer a roupa do meu herói, mamãe? A minha mãe era costureira, irmão, dizia assim, pode deixar, eu vou fazer a roupa do nosso herói. Mamãe, a senhora vai dar a arma do meu herói? Meu filho, você vai levar a arma do seu herói também. Irmão, e cada dia que ia para a aula, os meninos já falavam o nome, já contavam entre eles. E eu ficava dizendo, mas não é meu herói dessa maneira. Chegava em casa e dizia, mãe, mas como que é? Ela ia dizer como é o poder do meu herói, era diferente. Ia me explicando a graça do Senhor Jesus. E naquele presente momento, cada um de nós, ela fazia um escanteio, pegava aquelas folhas de alface, cheiro verde, cebolinha, e mandava cada filho vender. Papai cavava uns buracos, cortava madeira e fazia carvão, calheira, e botava nos lombinhos do jumento aquelas cargas, e mandava um filho mais velho vender na cidade, puxando o jumentinho a vender aquele carvão, para trazer o dinheirinho para a comida dentro de casa. E como eu era um dos menorzinhos, ela juntava os ovinhos das galinhas, botava numa baciazinha e dizia, vai vender. E toda vez eu vendia bem ligeiro, irmão, porque eu ia lá na casa da tia, da professora, ela sempre me defendia. Quando os meninos iam me bater, ela não deixava. E eu gostava tanto daquela tia. E eu chegava lá na casa dela, quando eu mostrava os ovinhos, e depois eu sabia, ela comprava só para me ajudar, porque ela tinha muita galinha no quintal. Mas vê como nós éramos pobres, necessitados, ela queria ajudar e comprava aqueles ovinhos. Então disse, eu vou na casa da tia. Quando eu cheguei na casa da tia, irmão, e olhei, estava tendo uma festinha, era o aniversário do filho dela, cheio de balão, tudo enfeitadinho a casa, aquele bolo, as crianças comendo, e aquela alegria, e eu achando, olhando tão bonito. De repente ela veio e disse, tia, eu vim vender os ovos para a senhora compra os ovos de galinha caipira? Naquela hora ela disse assim, vamos fazer disso. Você quer entrar? É o aniversário do meu filho. Você quer um pedacinho de bolo? Eu disse, ô tia, eu quero. Aí ela me botou sentadinha na área, trouxe um chapéuzinho, botou na minha cabeça, me trouxe um balãozinho na minha mão, trouxe um saquinho com aqueles brinquedinhos, um pratinho com um pedacinho de bolo, um copinho de refrigerante. E eu fiquei tão feliz, bebendo, sentadinho, olhando aquilo tão bonito. E um dos meninos que mais nos perseguia era o filho dela com outros meninos. E aqueles meninos chegaram e olharam, foram chamar o menino, o aniversariante. Quando eles chegaram, disseram assim, crente, o que você quer aqui na minha festa? Quem te convidou? Eu disse, não, ninguém me convidou. Mas a sua mãe deixou eu entrar. Ele disse, a minha festa vai embora agora. Eu não quero crente na minha festa, não. Arrancou o chapéuzinho da minha cabeça, tomou o balão, bateu a mão no pratinho e caiu no chão com refrigerante. E ele disse, vai embora, crente. Eu disse, mas foi sua mãe que deixou entrar. Vai embora, senão nós vamos te bater. Quando eu levantei, disse, eu vou. Que eu peguei os ovos e fui sair de dentro da casa, eles me empurraram, irmão. Eu caiu aqueles ovos, quebrou tudo no meio da rua. E eu com medo de voltar, a mamãe me bater. Eu fui para debaixo do árvore e chorava. E passou o dia, começou a escurecer e eu não voltava para casa. Minha mãe e meus irmãos atrás de mim na cidade. De repente ela me encontrou. Quando ela me encontrou, ela disse, o que aconteceu? Eu contei para ela e disse assim, mãe, é tão ruim, né, mãe? A gente ser crente, né? Como é difícil, mãe. Ninguém ama nós. Ninguém gosta de nós, mãe. Ela começou a contar o que fazer, o que fizeram com o meu herói. E aquilo para me confortar. E eu disse, mãe, mas é tão ruim ser pobre também. Deus não ama nós não, mãe. Ela começou a me explicar sobre o meu herói. E dizia, Deus nos ama, Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Mas eu chorava, ela disse, volta para casa. Eu disse, mãe,
Não deixa mais eu ir para a escola, não, mãe. Eu não quero mais estudar. Não quero mais ver os meninos, eles me batem na minha irmã, batem em todos nós. Naquela hora minha mãe disse, volta, não deixa de estudar não. É pelo estudo que nós tornaremos alguém, meu filho, tem que estudar. Eu disse, não vou mais não. Ela disse, vamos fazer disso. Se você for para a escola, eu te faço um aniversário também. E era meu aniversário aqueles dias. Eu disse, a senhora faz, mãe, meu aniversário? Faz. Mas no meu aniversário vai ser bonito. Ela diz, vai ser o mais lindo, meu filho. O amor de mãe, irmãos. Mas quando foi, nós não tínhamos condição. O dinheirinho que ela tinha só deu para fazer um bolinho e comprar uma vela. E quando chegou no dia, eu disse, mãe, no meu aniversário não tem balão. Ela não falou nada. Mãe, no meu aniversário não tem chapéuzinho não, mãe? Ela não falou nada. Eu disse, mãe, mas como o meu aniversário é tão pobre, mãe? Ela começou a chorar. Eu disse, filho, essa é a única condição que a mamãe tem. Mas está aqui os teus irmãos, está aqui a mamãe, se alegra com nós. E chamou umas criancinhas que já eram testemunhados. E naquela hora foi cantar o parabéns. E quando foi cortar o bolo, as crianças pegaram e disseram assim, irmão Leandrinho, se você cortar e fechar os olhos, fizer um pedido, tudo que você pedir vai se realizar. Aí eu olhei, é verdade, mamãe? Ela disse, não, nós somos crentes. Nós faz é dobrar o joelho. O que você pedir, o Senhor Jesus a Deus, Deus vai te dar. Eu disse, mãe, eu posso pedir qualquer presente, mãe? Ela disse, o que você quiser pode pedir. Mãe, se eu pedir uma bicicleta, o Senhor Jesus me dá uma bicicleta. Ela disse, Ele é o dono do ouro e da prata, meu filho. Ele tudo pode. Então dobrei o joelho, irmão, e logo orei, pedi que Deus me desse uma bicicleta. E aconteceu aquilo. Chegou o dia de nós irmos para aquela reunião, que os pais vão, os alunos vão. Eu disse, mãe, qual é a roupa do meu herói? Ela tinha pego, irmão, um lençolzinho que eu me cobria de dormir e me amarrou em volta de mim, ajeitou como uma manguinha, pegou na rede, nós dormíamos de rede, nem cama nós não tinha, cortou 3 punhozinhos, enrolou, fez um cintinho na nossa cintura, aleluia, e disse, essa era a roupa do nosso herói. Pegou a minha sandalinha, que chama de vaqueta, que é de sola. Os pobres não usavam, irmão, porque demorava a rasgar. Nós não tínhamos essas sandalinhas bonitas, era de sola, de couro, de pneu lá embaixo. E ela botou assim, era a sandalinha do nosso herói, meu filho. Eu disse, mãe, e a arma do meu herói? A senhora nunca disse qual era, não me deu. Ela pegou a Bíblia dela e disse, meu filho, essa é a arma do nosso herói. Mas se eu for lá, e se as crianças for rir de mim, ela disse, aconteça o que acontecer, não se envergonhe do teu herói. Se eles for rir, você olha para a mamãe vai estar aqui te dando todo o apoio, dizendo assim, eu estou aqui. Se eles rir, você fecha o olhinho e conta a história. Você não sabe todinho? Eu sei, mamãe. Então vamos. Quando nós estávamos entrando, irmão, as crianças disseram, que herói feio é esse? É um mendigo esse herói? Eu disse, ó mãe, os meninos já estão lá, a gente fala mangarri, estão mangando de mim. Ela disse, não, deixa eles, meu filho, não se preocupe com isso, não se envergonhe do teu herói, da nossa fé. Naquela hora, formou as crianças, aquela filhinha. Quando veio a diretora com a professora, olhou e disse, mãe, que herói é esse tão feio? A minha mãe disse, é Jesus o herói do meu filho. Esse herói não vai poder não, vai nos envergonhar das autoridades. Olha o juiz, olha os médicos, olha o prefeito, vai vir aqui, irmão. Naquela hora minha mãe disse, diretora, eu posso ser pobre, eu posso ser crente, mas o direito que o filho do rico tem, o meu que o pobre tem. O direito que o filho do católico tem, o meu tem. Eu vou chamar o juiz e quero ver se meu filho não vai apresentar. E começou uma confusão. Minha mãe chamou o juiz, ele chegou, o que foi? Doutor, elas disseram que meu filho, por eu ser crente, nós somos desprezados nessa cidade. Por meu filho ser crente, batem nele, desprezam ele, não dão valor para o meu filho. E o herói dele, porque é Jesus Cristo, disse que não podia apresentar. O juiz disse, todos têm o mesmo valor, têm os mesmos direitos, e são iguais perante a lei. Ele
trazendo uma caixona enrolada em presente com um laço no meio. E quando ele entrou, a diretora então falou, vamos fazer disso. Ele vai apresentar, mas bota ele o último. Se a coisa não estiver boa, ele não tem apresenta, ele vai ser o último. Então foi uma filinha, o prefeito subiu, um palquinho como um púlpito desse, e disse assim, olha, minha esposa é a diretora e também minha afilhada é a professora. E eles me contaram o que as crianças vão apresentar. E eu trouxe um presente da capital. Vamos fazer assim? Cada criança vai vir aqui em cima, vai dizer o nome, contar a história do herói, os poderes, mostrar a arma. No final, eu vou citar o nome de cada herói. O herói que for mais poderoso, vocês vão bater palma. E o herói que ganhar mais palma, que é dessa criança, vai levar esse presente. As crianças ficaram eufóricas, irmão. E foi, subia um, dizia o nome do seu herói, falava os poderes, sai raio, voa, é invisível, e isso, aquilo, outro, mostrava a arma. Quando chegou na minha vez, quando eu comecei a se levantar, fez um silêncio, todos olhando, não sabia que jeito era aquele herói, aquelas roupas, e ele disse, diga o seu nome, o nome do seu herói, depois conta a história dele para nós, o poder. Eu disse, meu nome é Leandro, meu herói é Jesus Cristo. Nessa hora as mães começaram a rir, começou um riso. Ele disse, respeitem. Quando for os filhos de vocês, vocês respeitaram. Também tem uma mãe, uma família, respeitem. Então ele disse, pode contar. Mas eu olhei, todo mundo rindo, eu vi para a mamãe, e ela lá atrás, tipo, dizendo, conta, eu estou aqui, Glória a Deus. Glória a Deus. Naquela hora eu fechei os olhos para não ver ninguém rir, e falei, o nome do pai do meu herói era José, a sua mãe era Maria. Quando ele foi ser gerado, veio um anjo do céu, cobriu a mãe dele com o Espírito Santo, e dentro do ventre dela nascia o Filho de Deus. Mas a família do meu herói era pobre, meu herói não nasceu entre os ricos. E quando ele foi nascer, não tinha uma maternidade, um hospital para o meu herói nascer. E eles iam para se alistar e só tinha mais lugar, não tinha no hotel, era num estábulo, num curral de boizinho ovelha. A mãe do meu herói deu à luz o meu herói num curralzinho de boi. Meu herói não nasceu e botaram ele num berço porque ele não tinha. Botaram o meu herói dentro de uma manjedoura. Mas os anjos do céu apareceram e louvaram a Deus. A mãe do meu herói cantou um cântico de vitória no nascimento dele. Meu herói cresceu, recebeu os presentes dos magos do Oriente, que enviaram de Deus. Com 12 anos, meu herói foi a primeira vez no templo adorar. E ele se encontrou no meio dos doutores. E eles se admiraram de uma criança de 12 anos, tamanha sabedoria, ensinando os doutores. E disseram, de quem é filho esse menino? É de José, o carpinteiro. O filho de um carpinteiro tem tamanha sabedoria dessa. Meu herói ficou adulto, tinha que ser batizado para perdão dos seus pecados, ainda que ele não tinha pecado. Foi a João no Rio Jordão. Quando João viu meu herói, disse, eu encareço ser batizado por ele. Mas ele não era digno nem de desatar a parca da sandália do meu herói. Mas meu herói foi batizado. Quando levantou das águas, o Espírito Santo como uma pomba pousou sobre ele. Meu herói recebeu o poder do céu, foi tomado pelo maligno, levado ao deserto, tentado 40 dias e 40 noites pelo tentador. Meu herói teve fome no deserto, e o maligno apareceu e disse, tu é o Filho de Deus, faze com que dessas pedras se torne pão. Meu herói falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Levou meu herói no alto pináculo e disse, se lança daqui, se tu é o Filho de Deus, Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Meu herói falou,
falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Levar o meu herói diante do monte, mostrar os reinos, as riquezas da terra, o poder, e disse: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei toda a riqueza do mundo, os reinos, a glória do mundo. Ele diz: para trás de mim, Satanás, só adorarei e prostrarei o Senhor meu Deus. E meu herói na primeira batalha venceu o tentador, venceu o pecado, foi revestido do poder do céu, desceu do deserto, entrou na cidade. O poder que meu herói recebeu foi contra os espíritos, poder sobre as enfermidades, poder sobre a morte. Quando ele entrou na cidade, jazia, aleluia, um conselho formado por legião de demônios, e saiu ao encontro dele, dormia nas catatubas, nas covas dos mortos. Meu herói repreendeu, expulsou os espíritos daquele jovem, ele voltou para a família. Meu herói andando na rua, um cego gritou e disse que queria ver. Meu herói abriu os olhos do cego, o paralítico estava numa cama. Meu herói mandou meu paralítico andar. Esse era o poder do meu herói. Meu herói tinha amigo na terra, o amigo do meu herói era Lázaro, e ele morreu fazia 4 dias. Chamaram o meu herói. Quando meu herói chegou e viu a Maria, viu Marta chorando, chorando a multidão, meu herói chorou pela morte de Lázaro, mas disse: remova a pedra. Mas sua irmã falou: já cheira mal, remove a pedra. Para saber que meu herói tinha poder sobre a morte, disse: Lázaro, sai para fora agora. E de tanto levantou. Glória a Deus. Esse era o poder do meu herói, e veio dar a vida, trazer a salvação. Mas foi tido como malfeitor e transgressor da lei, condenado, morte de cruz, entre 2 ladrões. Recebeu uma coroa de espinho, mas o último inimigo que ele tinha que vencer era a morte. Meu herói morreu por minha causa, contava lá a historinha. Nessa hora diz: foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. E hoje meu herói está no céu, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele prometeu que vai voltar e vai levar aqueles que têm ele por herói para morar no paraíso onde meu herói mora. Quando eu terminei a história, irmão, não estava ninguém rindo, as mães estavam chorando, o juiz chorando, o prefeito chorando. Aleluia. Naquela hora, querido, subiu o prefeito enxugando as lágrimas e falou: como está escrito na Bíblia, os últimos serão os primeiros, e os primeiros vão ser os derradeiros, não é assim? Sim. Então, os primeiros que foram, vai ser os últimos, e o último é que vai receber primeiro, se é mais poderoso. Então vamos começar pelo último. O Leandro, vem aqui, filho, sobe aqui. Se vocês acham que o herói desse menino, Leandro, Jesus Cristo, é o mais poderoso, batam palma. As mães não só bateram palma com os pais, todo o plenário ficou de pé e batia palma para o herói. Nesse acontecimento, ele falou: mediante a isso, eu acho que não sobrou nem uma palminha para os outros heróis, porque verdadeiramente o único herói é Jesus Cristo. Os demais são feituras de mão de homem e que nada pode fazer. Traz o presente aqui para ele. Quem é a mãe desse menino? Quem é o pai desse menino? Quem é a família dele? Sobe todos aqui. Traz o presente, abre agora. Quando eu abri com a mamãe e meus irmãos, era uma bicicleta. Meu herói cumpriu o meu desejo.
vida de pobreza. 4 filhos, uma filha. Então imagina o cuidado que mamãe, papai, todo mundo tinha com a minha irmã, filha única das mulheres. Minha irmã, 12 anos para ajudar a mamãe, teve que tornar-se uma babá, uma secretária do lar. Uma criança cuidando de outras crianças, irmão. E ela foi crescendo. Na nossa cidade não tinha o ensino médio, que hoje nós falamos, naquela época era colegial, no ginásio. E ela estudando, não tinha mais estudo para lá, só tinha até a antiga 4ª série, que é o 5º ano. E os filhos dos ricos iam para a capital, e minha irmã era babá de uns doutores da cidade. E naquilo, aquela doutora, o seu esposo, vinha para São Paulo para fazer os cursos de aperfeiçoamento. E ela disse para minha mãe: mãe, deixa eu levar a sua filha para ela trabalhar lá. E ela já era uma mocinha, não era mais de 12 anos, 18 anos sem estudar, cuidando daqueles meninos de criança. E os meninos já estavam ficando tudo rapazão. E ela pegou, e minha mãe permitiu da minha irmã vir para São Paulo, irmão. E ela pediu a única coisa, minha mãe: doutora, eu não pude estudar, mas eu vou só te pedir um pedido. Matricule minha filha. Deixe com que ela estude, para que um dia ela possa também ter uma profissão. Naquela hora ela prometeu: prometo, eu vou matricular, sua filha vai estudar também. E minha irmã veio, e os filhos dela estudavam nas melhores escolas de São Paulo, e minha irmã foi para uma escola pública. E estudando, ela tinha que ensinar aqueles meninos as atividades. Mas só porque os meninos já tinham passado ela nos estudos. E para ela poder ensinar, ela pegava as apostilhas daqueles meninos e tinha que estudar para ajudar eles no dever, que era a função dela, além de cuidar da casa. Mas, irmãos, os meninos terminando o ensino médio, que nós falamos hoje, antigo 2º grau, minha irmã também estava terminando, atrasada. Cuidou, eles encontraram ela nos estudos. Quando ela terminou, foi fazer a matrícula para o vestibular na Universidade de São Paulo. A minha irmã disse assim: doutora, faz a minha inscrição também. Ela falou: você já viu empregada se formar? Você já viu filho de pobre estudar? Sua mãe pediu para te ajudar nos estudos. Até aqui é, mas para ser outra. Ela disse: não, Deus prometeu que ia me... Que história de Deus? Você pensa que um pobre vira doutor? Minha irmã disse: mas Deus, doutora, tudo pode. Ela disse: não, pode pegar meu salário. E ela mandava para minha mãe: não mande esse mês para minha mãe, faça a minha inscrição. Ela disse: então tá bom, teu salário todinho era a matrícula, só a inscrição. Ela fez, e minha irmã estudava as apostilhas do filho dela. E ela dizia: ah, meu filho nas melhores escolas, uma empregada vai saber. E foi fazer. No dia ela disse: doutora, a senhora me leva no carro da senhora, eu não sei chegar lá. Ela disse: agora isso aí é com você. Então ela se preocupou, mas até que descobriu como chegava, irmão. E saiu de madrugada para não chegar atrasada. E a mulher levou os filhos no carro depois. Quando chegou lá, deixou, ela entrou. Aquela mulher ficou esperando os filhos saírem. E uma das primeiras que saiu foi a minha irmã. Quando ela saiu, ela disse assim: eu não disse? Tu foi só jogar o dinheiro fora. Você só chutou, como disse, só foi marcando. Ela disse: doutora, mas estava fácil a prova. Ela disse: fácil? Meus filhos que estudam na melhor, até agora não saíram, e você veio com história dessa, diz: eu respondi tudinho, eu sabia de tudo. E aí não esperou, sair os 2 filhos dessa doutora. Quando saiu, disse assim: aí meu filho, como foi a prova? Mãe, estava tão difícil, não sabia de nada. Ele disse: olha, ali saiu primeiro, que vocês foram das primeiras. Mãe, você acha que ela sabe de alguma coisa? Ela disse: estava fácil, estava tudo nas apostilhas. E ela disse assim: mãe, é mentira dela, mãe. Ele não queria estudar, e ela era que fazia os deveres por eles, irmã. Eles iam na escola, querendo brincar, ela fazia os deveres, e eles levavam os deveres que ela fazia, eles mesmos não faziam. E quando passou os dias, ela disse: vamos ver o resultado? Ela disse: doutor,
Vamos, me leva dessa vez no carro, eu quero ver se eu passei. Ela disse, se meus filhos disseram que estava difícil, como então você vai passar? Ela disse, mas não, então vou levar, você passar vergonha. Levou, irmão, quando entrou no campus universitário, viu uma lista. E começou em ordem alfabética, aquela lista gigante. Ela disse, não está teu nome não. Passou a letra dos filhos dela e diz, ó, nem está teu nome, uma lista desse tamanho. Mas ela procurou e de repente alguém falou, não. Aí a lista alfabética de quem fez a prova. Porque ela disse, ó, teu nome está aqui, não está escrito nada. Ele disse, não, a lista dos aprovados é acolá. Então eles foram olhar. E ela disse, vamos olhar aqui o nome. Ah, vocês disseram, está difícil, vamos aqui de baixo. Sim, não está o nome de vocês. Ela disse, procura o meu, doutora. Fica quieta aí. Veja, deixa eu ver. Ela disse, ela olhou e disse, não, nessa lista não está o do meu filho, nessa não está do meu filho. Agora deixa eu ver. Quando foi olhar, ela disse, deixa eu olhar. E olha, viu, não tem teu nome. Olha aí, foi subindo. Primeira lista, não tinha. Daqueles que eram classificados. E nem ficou entre os classificados. Vamos ver dos classificados. Olhou, ó, não tem aqui, ó, os que passaram. Vamos olhar a última página, quando, ó, teu nome não está. Mas vamos ver quando chegou do 10 para cima, a mulher ficou nervosa. E a irmã diz, deixa eu ver, doutor. Ela diz, não é possível. Não pode ser. Ela diz, deixa eu ver, doutor. Minha irmã não foi a primeira, não foi a segunda, mas foi a terceira classificada de todo aquele vestibular. Aquela mulher ficou com tanta raiva que esse curso que ela fazia dá o nome de doutora. E disse assim, agora você quer ser doutora, não pode ser empregada. Eu vou dizer para tua mãe que vou te mandar de volta para o Ceará. Minha irmã chorou e disse, doutora, eu não volto enquanto eu não voltar com aquele canudo no anel do meu dedo. Nem que eu more debaixo da ponte, eu vou enfrentar. Ela disse, então vai para fora da minha casa. Os irmãos arrumaram uma pensão do Jardim Paulista, lá no Bexiga, para ela morar. E eu vim morar com a minha irmã, para ela não morar só, era uma moça, também meus estudos aqui. E minha irmã saía procurando emprego. E nós morava, era atendida pela obra da piedade. Nós ia para a limpeza porque tinha almoço na igreja. E nós não tínhamos que comer a pé, da Bela Vista para o Jardim Paulista, 10 quilômetros a pé para ir congregar. Nós ia a pé para Água Rada, 25 quilômetros a pé. Íamos para o Braz, mas não deixava de congregar. Porque no dia que a minha irmã ia sair com aquela doutora, ela pegou a única Bíblia e disse assim, filha, é a única Bíblia que eu tenho. Aconteça o que acontecer, não esqueça do nosso Deus. Eu vou te pedir, não venda teu corpo para ganhar alguma coisa. Não venda a esperança da vida eterna. E lembra, a mamãe não vai estar, mas o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Quando tu precisar, clama ao Senhor, Ele te ouvirá. E quando minha irmã ouvir aquilo, a necessidade era tão grande, nós chegamos um dia naquela pensão, sem nada o que comer, naquela pequeno, como dizer, cortiço da Bela Vista, e ela chorando disse, vamos voltar para o Ceará. Mas ela chorava, eu dizia assim, vamos Luiz, aqui é tão difícil. Ela disse, mas e a nossa história? E as promessas de Deus? Naquela hora nós dobramos o joelho e fomos orar. Irmão, o primeiro hino que a serva de Deus cantou, diz que entrou um vento veemente. Nós dobramos o joelho e começamos a orar. Entrou um vento dentro daquele cortiço. E o vento começou a nos levantar. Nós de joelho fechado, nós sentíamos sendo arrebatados. Glória a Deus. E língua de fogo se repartiu. Deus batizou a mim com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós começamos a falar em línguas dentro daquela cortiça. E Deus manifestava. E o Senhor falou com nós como voz de homem. E aí, pronto, terminou. Minha irmã disse, eu vou agora procurar emprego. E foi procurar na Lapa. Umas casas que faziam as fábricas de macarrão, os italianos. Ela chegou fazendo aquele curso, se apresentou, fez uma ficha. Quando um diretor, que era o presidente, dono daquela empresa, olhou para ela, desejou, minha irmã. E chamou ela e disse assim, ó moça, o emprego é teu.
Mas eu te tenho outra proposta. Uma beleza como a tua não pode ser desperdiçada. Se tu virar minha amante, minha amante, eu vou te encher das melhores roupas. Eu vou te dar a melhor casa. Eu vou te dar as melhores joias. Não vai ser preciso tu trabalhar. Tu vai viajar o mundo inteiro comigo. Basta tu ser a minha amante. Minha irmã começou a chorar. As lágrimas de cima. E naquela hora, aquele homem falou: você está achando que é pouco? Quem sabe um dia eu deixo minha esposa e se junto contigo. Minha irmã levantou e disse: para trás de mim, Satanás. Glória a Deus. Não trocarei a fé, a salvação por ouro e por prata. Glória a Deus. Aquele homem levantou e disse: você acha que com esse cabelão, com essa história de Deus, você vai crescer na vida, você vai ter sucesso? Aqui está aqui a tua ficha. Você era simples uma empregada, eu estou querendo te fazer alguma coisa. E ela bateu aquela porta e disse: vou embora. Irmão, ela veio da Lapa para Bela Vista até chorando. Chegou em casa, naquela pensãozinha. Quando ela entrou, ela me abraçou: vamos embora. Vamos procurar o Marco Diácono, falar para ele comprar, botar nós no ônibus e nós vamos voltar para o Ceará. E nós se abraçamos, fomos congregar uma quinta-feira. Quando nós até entramos no Jardim Paulista, irmão, era já a hora da palavra. E a palavra era o Salmo 23. Eu sou teu pastor e nada te faltará. Prepararei uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos. Ungirei tua cabeça com óleo e teu cálice transbordará. Irmão, e naquela palavra Deus falou: o adversário te fez uma proposta e tu disse não para o maligno. E disse que amaria a mim sobre todas as coisas. E Deus te promete que hoje vira o teu cativeiro. E para saber que eu existo, aquela cadeira que aquele homem senta, tu vai sentar. A empresa que é dele, tu vai ter a empresa dele. Aleluia, eu te disse que tu ia vestir as melhores roupas, eu te darei as melhores roupas. Ele disse que era para tu andar no mundo, eu te enviarei nos 4 continentes da terra. Aleluia, eu sou teu pastor, nada te faltará. Vamos, Celinho. O diácono veio deixar nós em casa, cheio de cesta básica, um dinheirinho, glória, roupa nova, terno novo, sapato novo. Glória a Deus. Sexta-feira, ela foi procurar emprego no centro. Quando ela chegou na rua São Bento, tem um prédio TMF, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, Mercado Futuro. Ela olhou para aquele prédio, de repente saiu uma moça e disse: Lígia, o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando emprego. Ela disse: o papai é dono de uma grande corretora e ele precisa de alguém para me ajudar. Porque naquele tempo era por telefone, alguém no escritório ligava: compra essa ação, vende essa ação, aleluia, nos pregão. E você precisa me ajudar, você quer trabalhar? Nós estudamos junto um curso. Quando eu disser para o meu pai: eu quero, ela entrou, irmão, começou a vender ação, comprar ação. Deus começou a virar o cativeiro da minha irmã. Deus abençoou ela, montou o próprio escritório dela, montou a própria corretora dela. Glória a Deus. Um dia ela andando de carro, passou na frente daquela fábrica e ela viu e começou a chorar, lembrando do que tinha acontecido. Quando ela chegou em casa, ela soube que aquela empresa estava falida e estava à venda. Ela lembrou e disse: eu tenho essa condição. Voltou naquela semana, procurou a família e disse: eu compro essa empresa de vocês, eu assumo todas as dívidas dela. E ela comprou aquela fábrica, irmão, e foi se apresentar à família. E tinha 200 empregados naquela fábrica. E aquela família era de tradição e disse: doutora, eu vou te pedir uma coisa. Ela disse: sim.
Tem funcionário que há mais de 30 anos trabalha conosco. Minha família não teve condição de gerir por causa do meu esposo. Ele gastou tudo que tinha e faliu essa empresa. Mas nós pedimos a Deus que tivesse uma pessoa que comprasse, que não fechasse a fábrica, mas que tivesse um dom de administrar e levantasse a fábrica. Então, eu estou te pedindo, eu sei que você é uma serva de Deus, não é uma crente com as vestes de sono. Então peça para o teu Deus ajudar e essa fábrica não fechar. Minha irmã falou e disse, ela não vai fechar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos agora apresentar para os empregados. Vai aqui, essa vai ser a sua mesa. E aquele homem junto, o velhinho junto, a família, e diz, aqui será a sala da senhora, doutora, entra aqui. Quando ela entrou, pode sentar na mesa. Minha irmã sentou, começou a chorar. A senhora não está feliz, está arrependida do negócio. Ela disse, não. Virou para aquele homem e disse, você lembra de mim? Ele olhou e disse, não, nunca vi a senhora. Você não lembra de mim? Nunca vi a senhora. Eu sou uma moça que um dia entrei nessa fábrica para ser uma secretária, uma recepcionista. E você me prometeu, se eu deixasse de ser crente, servir a Deus, e tornasse a tua amante, tu me daria as melhores roupas, tu me vestiria com as melhores joias, tu me levaria para o mundo inteiro. E eu disse para trás de mim, Satanás, e tu mandou eu amaldiçoar o meu Deus e aproveitar a vida. Mas o meu Deus me prometeu que aonde tu sentava eu ia sentar. Hoje eu estou chorando, porque meu Deus cumpriu o que me prometeu. Glória. A mulher daquele homem chorava e dizia, é por isso que nós falimos. Glória a Jesus. Minha irmã, toda honra, toda glória a Deus, virou diretora de uma das maiores multinacionais do país. Morou na China, morou na Europa, morou nas Américas, morou nas Oceanias. Glória a Deus. Eu estou muito inteiro. Desculpa, me culpa. Glória a Deus. Deus cumpriu o sonho da minha mãe. Toda a honra, a Irmandade entenda isso. E toda a glória a Deus. Uma mulher pobre, hoje tem todos os filhos formados. Os netos se formaram. E agora os bisnetos estão para